Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, Tu que és o médico das almas, vinde em nosso auxílio e inspire a mim, a Valéria, que vamos fazer o estudo dessa noite, e que todos nós possamos estar harmonizados, abertos a esses fluidos que nos reenergizam, que nos equilibram, e aos ensinamentos que aqui serão ministrados, que possamos tirar o maior proveito disso em nossa jornada na Terra, nesta encarnação. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, primeira Valéria, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos, como diz a Cris, aproveitar esse momento que a gente está reunido, se desligar um pouquinho, às vezes, da movimentação, que a gente vive no mundo, agitado, que nos deixa muitas vezes ansioso, mas esse momento aqui é importante porque a gente para um pouquinho para estudar e para refletir, sobre a doutrina espírita, que tanto esclarecimento traz, até a humanidade, porque, como disse até a Terezinha, ótima, lindamente aqui na semana passada, não é um conhecimento, o conhecimento do Espiritismo, do Livro dos Espíritos, ele não é restrito só aos espíritas, porque tudo que está contido aqui é para a humanidade, não é para um grupo especial. Nós estamos aqui porque a gente estuda, a gente se dedica a compreender isso, e se dedica ainda, de uma forma ainda mais evidente, para praticar tudo isso, que esse que é o importante. Então, eu vou ler só uma pequena introdução aqui, porque no dia 18, agora que passou, o Livro dos Espíritos, ele completou 162 anos da sua publicação, E aí tem uma introdução aqui, que é a introdução ao Livro dos Espíritos, mas essa introdução é de Herculano Pires, porque, como todos nós sabemos, foi um espírita muito comprometido, com a divulgação da doutrina espírita, muito responsável, muito sério nessa sua tarefa. Então, a gente aqui no centro, a gente sorteia e vende só a tradução que foi feita por ele, porque acreditamos que é a mais fiel. Então, ele faz a seguinte introdução ao Livro dos Espíritos. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Então, a gente já está aqui, logo Herculano já dá uma situada na gente, Não é para a gente, interessante, ler e guarda lá. Não, é um livro de pesquisa, é um livro que tem que ser estudado. E a cada vez que a gente lê, que a gente estuda, a gente aprende algo de novo. Porque nós também vamos nos modificando, vamos compreendendo melhor certas passagens e certas questões que a gente tinha muita dificuldade de compreender. Então, ele tem que ser lido e relido, estudado sempre. É um livro de pesquisa constante, porque a doutrina, ela trata, você vê aqui no Livro dos Espíritos, nós temos 1018 perguntas. 1018 perguntas, feitas por Kardec aos espíritos, sobre todos os assuntos. Então, é muito vasto esse conhecimento, É para estudar. Então, a gente, o espírita, não, já li o Livro dos Espíritas. Então, eles alertam a gente, tem que ser estudado, tem que pesquisar. Espiritismo, ele é estimulador de se estudar, a gente nunca fica parado, dentro da doutrina espírita. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial.
O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Né? Palavras de J. Herculano Pires. Então é exatamente isso. Se a gente for parar para pensar, 162 anos é muito novo, é muito atual. Mas esses fatos, todos esses fenômenos que Kardec estudou e codificou, eles sempre existiram. Não foi o espiritismo, não foi o lançamento do Livro dos Espíritos que inventou a reencarnação, não. São leis divinas, né? Os princípios fundamentais do espiritismo sempre existiram. São leis divinas, são leis naturais, né? Primeiro deles, a existência de Deus, né? E nós já vamos aqui compreender esse Deus de uma forma muito diferente, né? Porque o que eles falam? Kardec pergunta o que é Deus? É a primeira pergunta. O que é Deus? Né? E eles respondem. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus criou, né, os espíritos. Então é o segundo princípio. A existência e a sobrevivência da alma. A alma essa, né, a alma, o espírito, a alma nada mais é do que o espírito quando está encarnado. Essa é a única diferença, apenas uma palavra. Mas é essa existência e sobrevivência da alma. E essa alma e esse espírito que somos nós está em constante evolução, está em constante aprimoramento. E como que a gente faz isso? Aí entra o terceiro princípio da doutrina, né? A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, né? Que é um método maravilhoso, divino. Né? É um método de educação, porque nós vamos nos desenvolvendo, vamos nos aprimorando, né? E aí vamos ter que encarnar num planeta, numa escola, que vai ter que ser ali onde vamos provar, onde vamos espiar, onde vamos aprender, onde vamos nos adaptar às leis divinas. E aí vamos fazer isso em algum lugar. E aí entra o quarto princípio, fundamental, a pluralidade dos mundos habitados. A Terra é apenas uma escola entre bilhões e infinitas que existem no universo. E é claro que o quinto princípio é a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, nós aqui encarnados temos a capacidade de nos comunicar com os espíritos que estão desencarnados. Nós mantemos relação. E essa relação entre encarnados e desencarnados, ela é normal, é da ordem natural. Muitas pessoas ainda, por não estudarem a doutrina, por não se empenharem em conhecer, dizem, isso não é possível. É possível, sim. Porque a única diferença deles para nós é que nós estamos encarnados. Nós estamos num corpo físico, numa oportunidade de aprender. Eles estão no plano espiritual. Também aprendendo, também se desenvolvendo, e nós mantemos essas relações, né? Isso faz parte do amor de Deus. Seria muito cruel se os nossos amores, nós não pudéssemos mais manter uma relação com eles. É claro que aqui encarnados a gente vai conviver de uma maneira. Quando eles estão desencarnados e nós continuamos aqui, vamos continuar nutrindo sentimentos bons ou sentimentos ruins. Isso depende, né, da nossa convivência, da nossa situação como foi, mas isso não é perdido, porque seria muito cruel realmente a gente, né, da parte de Deus, a gente ficar um tempo ali naquele convívio e de repente isso se perder, a gente nunca mais saber desse ente querido. Não é assim que acontece. Nós vamos continuar um outro tipo de relação com eles, através do pensamento, através do amor.
que é o mais importante, né? Mantermos essa relação de amor, não convivendo mais encarnados, mas convivendo de uma outra forma. Eles continuam lá também evoluindo, aprendendo, convivendo conosco, né? Então isso não é perdido, nada é perdido. E até hoje, né, se comemora aí, nós não comemoramos a Páscoa no sentido do ritual, né, porque é da Igreja Católica, mas a Páscoa, ela tem um significado muito mais profundo, né, do que os dogmas, o ovo de Páscoa. Não, ela representa a ressurreição, porque Jesus veio, encarnou, foi o Espírito mais puro que esteve aqui, veio para dar o exemplo de amor ao próximo, foi o exemplo, né? Passou aqui, e hoje, quando se fala do nascimento, da ressurreição, é exatamente isso. Para que nós possamos manter vivas, prestar atenção no seu exemplo de amor. Está lá, a gente aqui, uma das obras básicas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não há outra moral diferente. Muitas pessoas acham que espírita não é cristão. Nós somos cristãos, sim. Claro que nós somos. Se nós temos ali um livro onde nós falamos das leis morais, que foram as leis que ele trouxe, foram as leis divinas ali, que ele adaptou ao nosso entendimento naquela época, e veio a doutrina espírita para esclarecer, para ampliar esse entendimento. É claro que ele é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso guia e modelo. Então nós temos sim que fazer essa ressurreição no sentido de renascimento todos os dias, de nos transformarmos, de colocarmos a lei divina e a lei que ele trouxe em prática na nossa vida. Então é importante sim, sem todos esses simbologismos aí religiosos, mas que fica essa mensagem que é importante, né? E aí a gente sabe, né, que nós estamos constantemente, nós espíritos nos encontramos num processo constante de aprendizado e crescimento, que requer de nós observação, reflexão e dedicação, né? A recomendação aqui de Herculano Pires é nosso dever estudar a doutrina espírita, estudar, praticar, compreender, porque nós estamos constantemente nesse processo. Nós saímos de uma situação, quando fomos criados, Deus cria todos nós simples e ignorantes. E através das encarnações, através desse processo de vinda, de experiências, nós vamos alcançando. E um dia chegaremos à perfeição. Só que é um trajeto que depende de nós, depende da gente querer. Porque a gente quer, é um desejo nosso evoluir. Quantas vezes a gente queria, né, trazer alguém que a gente ama para cá? Vão lá no centro comigo, vão lá. Mas a pessoa não quer. Ela não é tocada no coração dela, ela não quer. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dela. Mas nós estamos fazendo a nossa escolha de estarmos aqui. Então, que a gente possa realmente, né, observar tudo isso, esse entendimento, refletir, trazer esse conhecimento para dentro de nós. E precisamos, para isso, de dedicação. Requer, sim, estudo, né? Não é vir ao centro, achar que alguém vai resolver o seu problema, eu vou conversar com o médium, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada, mas eles vão resolver meu problema. Não vamos resolver, né? A gente resolve os nossos problemas com a ajuda da doutrina. Ela oferece recursos, oferece ferramentas maravilhosas, mas nós temos que nos dedicar a usá-las. Temos que fazer essa escolha, temos que fazer, né, fazer essa opção. E aí, a palavra, né, o verbo, na verdade, dedicar, o que significa, né? Pôr-se ao serviço de, né? Então, a gente tem que se pôr ao serviço de quê? Em primeiro lugar, aplicar o conhecimento espírita em nós mesmos. Não adianta a gente vir para o centro, achar muito legal para querer reformar o outro, para querer melhorar o outro, para achar que o outro é que tem problema. Não, eu não tenho, eu sou perfeito, não tem problema nenhum. O outro tem, todo mundo tem problema.
mas a gente não enxerga os nossos problemas. A gente não enxerga os nossos defeitos. E a gente precisa desse trabalho. É o conhece-te a ti mesmo. Isso é extremamente necessário. Então é muito legal a gente estudar isso aqui. Mas se o conhecimento espírita não for uma ferramenta para nos melhorar, nós estamos vindo aqui estudando, conhecendo, mas isso não está fazendo efeito dentro de nós, né? Esse é o trabalho. Isso requer dedicação, né? Requer doação, requer abnegação da nossa parte. Segundo, pôr-se ao serviço de quê? Da divulgação da doutrina espírita, né? Precisamos. Pega o evangelho para mim, Cris, fazer um favor. Abre na Missão dos Espíritas para mim. E eu acho que é o capítulo 20. Os Trabalhadores da Última Hora. Eu só vou ler um trechinho. E a gente tem que trabalhar por isso, é a divulgação, né? Essa casa aqui que nós estamos, ano que vem completa 100 anos. 100 anos de dedicação à doutrina espírita, de fidelidade a Allan Kardec, está lá fora na nossa plaquinha. Porque nós temos que divulgar. O trabalho de Kardec foi algo inimaginável, né? Compilar todas essas informações, organizar, e hoje está aqui, ó, ao alcance das nossas mãos. E tem gente que acha que isso aqui está ultrapassado. Ah, Kardec já foi, Kardec já era. Né? E querem modificar, querem acrescentar. Mas isso aqui foi feito com amor. Kardec era um missionário que teve como compromisso trazer isso. E esses esclarecimentos são para a humanidade, não é para um grupo restrito de pessoas, não. São conhecimentos e entendimentos que são úteis a todos nós, sem exceção. E aí, né, dentro desse item aqui da Missão dos Espíritas, tem um trechinho que diz lá, ó. Deixa eu ver. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Olha só. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. É compromisso mesmo, compromisso que nós assumimos. De falar, de estudar, de falar da doutrina espírita, como ela foi codificada, de forma organizada, com bom senso, com análise. Kardec não deixou passar nada, nada. E se a gente pensa assim na época, né? Não tinha nem luz elétrica, não tinha nada dessas comodidades que a gente tem. Kardec tinha que analisar um conteúdo gigantesco de mensagens e de situações que aconteciam, além das obras básicas. Ele ainda todo mês fazia a revista espírita, né, que catalogava os acontecimentos daquela época, os fenômenos que aconteciam. E hoje está tudo aí, ó, na nossa mão, né? Então, a gente tem que estudar. É isso mesmo. Né? A Missão dos Espíritas é lindíssima. Semana passada, a Terezinha terminou com a Missão dos Espíritas. Eu não aguentei. Né? O coração fica, porque é o nosso compromisso. Né? Nós estamos aqui fazendo isso com muita dedicação, com muito amor. Mas ninguém aqui está acima do bem e do mal, não. Né? A responsabilidade é maior ainda da gente que faz o trabalho de divulgação. Porque se eu estou aqui, a Cris está, e todo mundo fazendo esse trabalho, e a gente não está colocando isso em prática na nossa vida, ai de nós, né? Nós vamos ser muito responsabilizados. Porque nós estamos tendo acesso ao conhecimento, então a gente tem que se esforçar, tem que, né, implementar essa boa nova nos nossos corações, né? É para isso. E aí, muitas vezes, na ânsia de atingir resultados imediatos, não observamos o nosso processo, né? Nós vivemos num momento da nossa humanidade de muitas informações ao mesmo tempo, muitas coisas nos chegam, né? E a gente
na ânsia, realmente, isso gera muita ansiedade de querer saber tudo, de querer dar conta de tudo. A gente quer tá perfeito logo, né? A gente quer como se fosse, eu não queria mais ser assim, eu queria acordar amanhã outra pessoa, trocar o chip, né, Cristo? Queria dar uma trocadinha no chip aqui, mas não é assim, né? Seria bom, mas não funciona assim, não é imediatismo. A gente quer, a gente vai, às vezes, a uma casa, procura uma religião, porque a gente quer que alguém resolva nosso problema para ontem. Não quero mais sentir isso, isso está me incomodando, eu não quero mais sentir essa angústia, eu não quero mais sentir essa dor. O que vocês podem fazer para me ajudar? O que a gente pode é falar da doutrina espírita, é estudar junto, é entender isso. E a gente fazer esse trabalho, né, de compreender isso. Mas é um processo. E a gente precisa ter, né, calma, a gente precisa entender e lidar com esse nosso processo de crescimento de uma forma amorosa, com muita humildade, né, para que a gente entenda realmente que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Né? Mais conhecimento a gente vai adquirindo, a gente vê como é grande, como às vezes, né, esse processo vai se passando. E o que é o processo? O que significa a palavra processo? Né? É o ato de proceder, de ir por diante. É a sucessão de estados ou de mudanças. Né? Nós observamos isso na nossa encarnação. Né? Se a gente parar hoje para pensar de uma forma, uma análise, né? Se a gente fizer, eu há 10, 15, 20 anos atrás, eu pensava sobre essa situação de uma tal maneira. Mas se passaram os anos, o tempo se passou e a gente amadureceu. A gente acolheu, né? E aí a gente observa nesse processo que os momentos em que a gente mais aprende, em que a gente mais está aberto para ver as coisas de outra maneira, é quando a gente sofre. É quando a gente sente uma dor, é quando a gente é cutucado, quando a gente é sacudido. Aí sim, aí a gente fica, por que eu estou sofrendo isso? E aí a gente se abre para as coisas, para verem as coisas de outra maneira. O sofrimento, ele tem um propósito, não é castigo de Deus, não. É um processo que nós vamos aprendendo. Nós erramos em determinadas situações e vamos aprender com aquela situação. E não vamos errar mais, não vamos repetir. Né? A gente é sacudido, porque aí dói. Né? Eu lembrei hoje, eu lendo um livro, lembrei de uma frase e lembrei do Hermes, né? Que consciência, tomar consciência, é igual descascar cebola. Quanto mais camada a gente tira, mais a gente chora. Por quê? Porque a gente precisa entender, a gente precisa despertar a nossa consciência para coisas novas. Quando a gente está na nossa zona de conforto, tá tudo bem, está tudo bom, a gente vai tocando o barco. Deixa a vida me levar. Né? Só que não é assim. A gente tem que refletir, a gente não pode ficar no mundo e deixando a vida me levar, eu vou para lá, ao sabor do vento. Não, nós temos livre-arbítrio, nós temos oportunidade de conhecer, então vamos usar isso a nosso favor, para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente aceitar esse processo de mudança. Né? E aí, como que se verifica isso na nossa vida espiritual? Aí entra a reencarnação, né? Exatamente, esse processo, né, de mudança, ele se dá através da reencarnação, né? Que é um mecanismo divino de aperfeiçoamento, né? Que está fundado, que está baseado na justiça divina. Está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Ó, qual é a finalidade da reencarnação? Para quê? Que nós que somos espíritos, temos que reencarnar, temos que estar várias vezes aqui na matéria. Para quê? Finalidade. Né? E eles respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se Deus é infinito nas suas perfeições, é a inteligência suprema, nos criou, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição? É claro, é óbvio, é matemático até, que ele também teria que criar um processo para que a gente fosse se desenvolvendo.
Não é em uma única oportunidade, não. Vai lá, se você não fizer direitinho, você vai para o inferno, vai ficar lá o resto da sua vida, da sua existência. Isso não está de acordo com a justiça divina. Um Deus que é infinito nas perfeições não podia bobear nisso aí. Não. Nós vamos passar por experiências que vão nos dar a oportunidade de crescer, de nos desenvolvermos, de sermos espíritos melhores. Então, ora nós vamos estar aqui, ora vamos voltar no próprio planeta em outra situação, né? São várias as situações para que a gente se desenvolva, né? E aí, hoje, nós aqui estamos encarnados num planeta de provas e expiações, né? Somos espíritos imperfeitos. Mas essa não vai ser a nossa condição eterna, né? Nós vamos evoluir. E aí, a gente vai lá para a questão 100, que é até o que a gente está estudando na reunião, no estudo na terça-feira, né, falando dos vários tipos de espíritos, das categorias de espíritos. E vamos lá, para a gente entender. É a questão 100 do Livro dos Espíritos. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões, né, dentro da escala espírita. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal, né? É a base, é a terceira ordem. Nós estamos aqui. Ah, mas a gente está propenso ao mal? Tá sim. A gente julga o outro, mas, nossa, se a gente tiver uma oportunidade, a gente às vezes faz pior do que o outro. A gente toma uma atitude pior do que o outro, né? Então, nós estamos nesse processo, mas estamos aqui ainda. A matéria ainda exerce uma grande influência sobre o espírito. Nós estamos nessa base, nós estamos agora, nesse momento evolutivo, nessa classificação, né? Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. Já é outro nível, já é um pouquinho acima, porque já é um espírito que são espíritos que ainda têm coisas defeitos a serem trabalhados, dificuldades, mas já estão mais propensos ao bem. O espírito já influencia mais a matéria, né? A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição, né? Então a gente vê dentro dessa escala aí. E como é que a gente faz para sair da base e ir para a segunda e chegar na terceira? Estamos aqui, compreendendo isso, trabalhando por isso. Quanto tempo demora? Quantas encarnações vamos precisar? Não tem como a gente saber. Isso depende de cada um de nós. Então, se a gente está aqui fazendo essa escolha de aprender, de estudar a doutrina espírita, tem que ter um propósito isso na nossa vida. A gente tem que se perguntar para que eu estou indo ao centro? Para que eu me digo espírita? O que isso está fazendo de diferente na minha vida? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Isso está me ajudando? A gente tem que fazer esses questionamentos, né? Isso é muito importante. Mas a gente não vai ficar eternamente aqui, né? Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem submeter-se repetidas vezes, até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados, né? Nós não vamos ficar eternamente aqui encarnados em planetas de provas e expiações, não. Nós vamos merecer estar em outros planetas, mas esse merecimento vai depender de nós, do esforço, da dedicação
que nós tenhamos nisso, nesse autoconhecimento, que é importante. É preciso ter humildade, é preciso ter amor, é preciso se acolher, é preciso se perdoar. Né? Quantas vezes a gente faz alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, mas fez, e a gente carrega, às vezes, uma existência inteira com aquele peso dentro do nosso coração, com aquela mágoa. Isso retarda o nosso crescimento. Né? Isso é um freio. Né? Então, que nós tenhamos continuemos firmes, né, nessa dedicação, nessa escolha que nós fizemos pela doutrina espírita, e com certeza é um ótimo investimento que a gente faz, né, em se conhecer, em se melhorar. Que nós tenhamos aí uma semana de muitas oportunidades, que estejamos atentos e cada vez a gente se dedique mais a estudar essa maravilha que é a doutrina espírita. Né? Boa noite a todos. Hoje, né, seguindo aí o estudo da noite, eu trouxe para a gente, dentro desse capítulo Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições. Porque quando a gente fala de reencarnação, a gente sabe que a gente progride, muitas vezes a gente fala assim, e eu estou sofrendo isso porque eu devo ter feito alguma coisa lá atrás. Essa é uma, pode ser, mas tem as causas de agora, e a gente precisa estar ligado para não cometer mais e pegar mais coisas para aprender, né? Então, nesse capítulo 5 aí, nessa parte, o que os espíritos nos dizem? Que as vicissitudes da vida têm duas origens bem diversas. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Hoje a gente vai falar sobre as da vida presente, né? Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Né? São as nossas escolhas. Né? Quantos de nós não somos vítimas da imprevidência, do orgulho e da ambição? Eu deixei até em negrito, né? A imprevidência, fazer as coisas por impulso, como se não houvesse amanhã, como se tudo fosse, está valendo tudo, é um vale tudo, né? Posso falar o que eu quero, posso fazer o que eu quero. Estamos vivendo tempos em que as pessoas estão achando que elas podem fazer o que elas querem a hora que elas quiserem, que não tem problema nenhum isso, né? O orgulho e a ambição desmedida, né, do queremos estar bem na fita para os outros. Queremos muitos selfies em lugares magníficos, mostrar que temos uma vida perfeita, quando na verdade não é isso, né? É bonito por fora e por dentro está podre. Então a gente tem que se preocupar com as verdadeiras coisas, né? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de disciplina, né? Ordem no bom sentido, né? Não é ditadura, mas de ter uma disciplina, de se permitir estar no seu eixo e fazer as coisas que estão na nossa consciência gravadas, que aquilo é o bem, que a gente se sente bem quando faz. E quando a gente está aí fazendo qualquer negócio, a gente sente uma angústia danada, aí fica buscando motivos para angústia, motivos para estar deprimido, motivos para isso. Simplesmente porque a gente se desviou, né, desse eixo onde a gente está ligado. Nós, espíritos, ligados com a nossa consciência e com a consciência de Deus. É por isso que a gente está tão angustiado, por isso que a ansiedade é o mal que se diz do século, porque a pessoa não está no presente, não está no agora, está aqui pensando em milhões de coisas para frente. Isso assusta, porque isso não existe de fato. Então, imaginar o que vai vir a ser e se colocar lá gera um grande sofrimento. Porque a gente não tem controle sobre isso. É o nosso hoje que a gente constrói o que vem amanhã. Não adianta estar ansioso, né? Porque na cabeça do ansioso já deu tudo errado, mas nem aconteceu nada. Aquilo não existe. Mas a dor é como se existisse. Veja que coisa séria isso, né? E a gente vai se perdendo. De ansiedade em ansiedade, depressão em depressão, de tristeza em tristeza, a gente vai se perdendo da maravilha que é a oportunidade de estarmos encarnados aqui, né?
arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Temos que ser perseverantes. Não existe erro, né? Esses grandes cientistas que fizeram grandes descobertas tentaram 1.500 vezes a mesma coisa e por acaso eles se sentiram fracassados? Não. Bom, fiz assim, não é assim. Assim já sei que não é, vou fazer de outro jeito. E a gente tem que parar com isso. Se eu não passar na prova, eu tenho uma prova semana que vem, é tudo ou nada na minha vida, nada é tudo ou nada. Então, vou me dedicar, vou me preparar, vou fazer. Se não for, eu vou ver em que eu errei e faço de novo. É essa perspectiva do maior é que a gente não está tendo e a gente está se afligindo muito. Pelo menos é a percepção que eu tenho visto, né? Por um mau comportamento ou não ter limitado seus desejos. É isso, eu quero tudo, eu posso tudo, eu vou conseguir tudo que eu quiser. E não é assim, né? Isso não é o fundamental, isso não é o que a gente precisa, né? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, né? É aquelas uniões por interesse, quer achar até hoje a gente ouve isso, né? As moças dizendo que quer achar um homem rico. Gente, isso para mim era coisa, ficou lá nem sei aonde isso, né? Lá para trás na escola. Né? Ah, não, eu escutei outro dia um papo desse, todas as moças muito bonitas com esse papo de, mas você é pobre, você vai ficar namorando pobre. Como se o pobre não pudesse ficar rico e o rico não pudesse perder tudo, né? Mas enfim. Então hoje a gente lê isso e pensa assim, mas isso não existe, existe. E da vaidade, né? O mais bonito, é a mais bonita, que você quer desfilar com aquela pessoa, como se fosse uma posse. E não está preocupada com o relacionamento, né? Se aquela pessoa está te complementando, é seu parceiro, sua parceira está junto, né? É seu companheiro, vai te acolher, que é o lar, onde a gente pode ser a gente, né? Ser frágil, se demonstrar tudo. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas escolhas nesse sentido, né? Então, a gente sofre muito porque a gente escolhe mal. Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Não é? Ao mesmo tempo que a gente hoje vê que as pessoas estão em ebulição, tudo briga porque eu posso, porque né, pode fazer o que quer, briga por causa de tudo, disputam as coisas, tem o outro lado, né? Se são extremamente melindrosas, né? Tudo se melindra, se ofende. Nós estamos num caldeirão nos deixando levar por coisas que poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse mais moderação. Vários textos e várias coisas nos falam, né? Tá querendo falar uma bobagem, enche a boca d'água, mas não engole. Fica com a boca cheia d'água até a hora que você perceber que não precisa mais falar bobagem, né? Aí engole a água. E isso é simples, mas a gente pode fazer, porque tem hora que essa explosão da cólera, do impulso, vem mesmo, porque nós somos inferiores. Então, isso é um aprendizado, um exercício de esperar ficar sereno. Não é que a gente não possa se posicionar, a gente deve. É nosso dever nos posicionarmos diante do outro e das situações. Não ser omisso também, vou ficar sempre quieto, deixa cair a responsabilidade dos outros, a minha nenhuma, não é isso. Mas é exatamente esse crescimento interior de saber a hora de falar e a hora de calar, né? Quantas doenças e aleijões são efeitos da intemperança e dos excessos de toda ordem, né? Pessoas coléricas aceleram, né? Tem mais propensão a ter o problema de coração, por exemplo, pode ser ou não sei, mas os excessos de toda ordem. Acho que o mais comum que a gente fala é de comer, né? Porque a gente come, depois passa mal, mas daqui a uns tempos esquece que passou mal, come de novo. Então, é nosso estômago que é ruim? Não, é nosso olho e nossa boca que estão meio descalibrados. E a gente vai tendo essas coisas por estar desequilibrado, né? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências
desde o princípio. Né? Nesse mundo moderno, onde todo mundo está muito preocupado em trabalhar, né? Todo mundo tem que ser super em tudo. E aí você tem que trabalhar, e os empregos e as coisas estão exigindo cada vez mais a presença das pessoas. Então você está fora de casa, porque precisa trabalhar, precisa manter a família. E aquele que fica em casa, quando você chega, vamos dar coisas, né? Eu não tive, vou dar. Então tem o videogame, tem isso, tem o tablet, tem o celular, tem a capinha do celular, e aquilo também gera nas crianças, por não ter essa proteção, né? Como ser humano, essa compulsividade por coisas. Aí ganha e pronto. Né? Ganha e acabou a magia, acabou a coisa. Né? Aí você vê uma criança de 11 anos que quer uma caneta, que é para profissional de arquitetura, custa R$150, mas eu quero. Não, você não quer, mas você não vai ter, você é arquiteta? Não é. Então a gente está gerando ansiedade nas crianças, né? Quando a gente não dá limite. Por que a gente esquece o passado? Porque quando a gente reencarna, quando a gente chega na infância, esqueceu, é na família onde a gente foi inserido que a gente vai receber educação que vai propiciar que a gente dome essas más tendências na infância. É mais fácil do que na adolescência, quando já é a fase que o espírito já está né, ele tem a liberdade maior do que uma criança, teoricamente, é o adulto é que conduz. Né? Se bem que a gente hoje vê crianças conduzindo os adultos, mas, na verdade, né, na infância, ela está sob a responsabilidade e a missão dos pais educá-las e tal. Na adolescência, ela já está mais liberta, e por isso que a gente diz que a gente planta a semente, né? Porque quando a pessoa se torna adulta, ela vai fazer as suas escolhas com mais liberdade, né? Então, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e sua ingratidão. Vejam quão atual, né, é essa passagem. E essa imagem aí me tocou muito, né? É necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então, nós, para começar, né, para começo de conversa, para mudar alguma coisa, a gente tem que fazer isso aí. Né? Estar acima das circunstâncias. Olhar para a gente de fora, para a gente ver como a gente realmente é. Porque uma coisa é o que eu acho que eu sou. Né? Em geral, a gente acha que a gente é melhor um pouquinho do que a gente é. Porque aí nas situações que a gente cai, é que a gente precisa olhar, mas por que eu agi assim? É a gente admitir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tudo aquilo que a gente precisa superar. E se a gente não sai e se observa, a gente fica misturado nessas emoções todas. Nesse sentido, emoção não serve para nada. Porque a emoção ativa um lado nosso, do nosso cérebro até, de reagir ou fugir. Você luta ou você foge. Quando você consegue dominar a razão, a consciência, você consegue analisar, refletir, e aí você pode tomar decisões mais acertadas, né? Então, os espíritos nos dizem que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Quem não falou essa frase? Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Por que eu fui fazer isso? Né? Quem já não se questionou a respeito disso? Então, a gente tem que ter um foco nas nossas escolhas. Nessa questão de que a gente foi criado simples e ignorante, e estamos a caminho da perfeição, a gente, nesse caminho, vai aprendendo a escolher melhor. Ter escolhas que nos tragam mais satisfação nessa consciência, nesse interior, para o espírito muito mais do que para o corpo. O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios.
Então, a gente está aqui só acumulando, né? Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade. Isso aí é se vitimizar. Não é? A gente tem algumas formas de lidar com as situações onde a gente deseja controlar o que está fora de nós. A vitimização é uma dessas formas de controle. Por quê? Quando você é pequeno, se você chorou, se fez de coitadinho, e aí você conseguiu o que você queria, porque aí você bateu primeiro no amigo, mas a tia não viu. Aí você vai lá e chora, porque você faz aquele drama e a tia briga com o outro. Opa, deu certo, né? E aí você vai crescendo, acostumando a fazer isso. E aí você vai, porque a vítima, a culpa é sempre do outro, não é? Nunca é nossa responsabilidade. Quando eu me coloco como vítima, é o outro, é meu pai, é minha mãe, é meu patrão, é o país, é o governo. Não sou eu que fiz nada. E aí a gente aprende a ser vítima. Uma outra forma desse controle que a gente tem, alguns assumem aquele que é intimidador, né? A pessoa se sente frágil, porque todos nós, seres humanos, queremos ser amados e reconhecidos. Então, às vezes, você tem experiências que você achou que a única forma de não descobrirem que você é tão frágil é atacando. Então, você é aquele que berra, quer ganhar no grito, é o intimidador, né? Vai que cola e aí o outro murcha. E aí você vai fazendo o que você quer, porque fica todo mundo intimidado. Ah, mas eu não vou falar com fulano, porque fulano logo faz um barraco. Eu não estou afim disso, então deixa fulano fazer o que ela quer, ou o que ele quer. Né? Você tem um patrão que faz isso, grita, aí todo mundo treme de medo, porque vai perder o emprego, ninguém reage, né? Ou ninguém age de volta. Então, esse tipo de intimidador, ele só se cria porque a gente deixa. A gente sempre tem uma responsabilidade nos lugares e nos espaços onde a gente ocupa. Né? Maluco só se cria se a gente deixa. Se a gente se impõe de uma forma educada, serena, aquela energia faz o outro recuar. Então, não sejamos intimidadores, não sejamos vítimas das circunstâncias, porque não é verdadeiro, isso é uma ilusão. Um outro tipo de drama de controle, que chama isso, né, é aquele crítico. Critica todo mundo, critica tudo. Vocês devem conhecer pessoas assim. E elas se escondem, e assim, dessa fragilidade que está por trás disso tudo, criticando os outros sempre. É uma forma também de estar controlando as situações. Nada nunca está bom, ninguém faz nada certo. Né? E se você se considera frágil e acredita naquilo, você vai se encolhendo na vida. Porque você acha que você não é capaz de fazer as coisas, né? Porque você está sempre ouvindo, está vendo, você não serve para isso, você não faz nada direito. Essas críticas sutis todo dia, né? Até com o jeito que arruma o cabelo, com a roupa que bota, e não sei o quê, você vai se encolhendo. Se você não souber quem você é, o autoconhecimento, esse auto-amor, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não aprender a gostar de mim do jeito que eu sou, eu vou ficar sempre aflito, esperando a resposta do lado de fora. Nenhuma resposta está do lado de fora. Todas as respostas estão do lado de dentro. Né? Então, o que os Espíritos nos dizem? O homem evitará esses males, as decepções, as vicissitudes, quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Quando eu souber o meu lugar no mundo, quando eu souber quem eu sou, quando eu estiver tranquilo para dizer não, para dizer você não vai agir assim comigo, para dizer vamos junto, não vamos nos omitir nas situações. Elas vão são essas experiências que nos ajudam a ir adiante.
nessa figura, né? Ai, uma pedra no meu caminho. Oba, uma ponte. Vamos aprender a ser esse que está dizendo que é uma ponte. Vamos construir pontes nos nossos relacionamentos e não muros. Porque quando a gente se desentende, quando a gente não se agrada, o orgulho está ferido, ou quando a gente acha que a gente é atacado, então a gente se considera frágil e se encolhe. Em N outras situações, a gente constrói muros para se defender. E a gente não usa, né, aquilo que a nossa inteligência. Já ficou para trás o tempo que a gente era movido pelos instintos de atacar ou de correr. Hoje a gente pode usar essa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, o nosso corpo, para a gente formar pontes e fazer diferente. Porque Deus vê o progresso de todas as criaturas. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Isso não é castigo, isso não é punição. Esse Deus que a gente acreditava, que chegava e punia, esse não precisa mais acreditar nisso. Isso é apenas ação e reação. E por que é assim? Porque os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal, né? Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele causa de mágoas. Então, esse é o mecanismo perfeito. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E, confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Se a gente acredita que a gente pode fazer o que quiser e nada acontece, a gente continua. E muitas vezes a gente tem essa ilusão tão forte que, mesmo acontecendo, a gente continua achando que não acontece. Não é? A gente tem aí no nosso país a questão da impunidade, né? Há uns anos atrás, jamais imaginaríamos certas figuras públicas que estivessem presas. Hoje até alguns estão. Mas alguns deles, mesmo presos, não acreditam que acabou, que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Para eles, aquilo era normal. Todo mundo faz. E aí vem aquela velha história da mãe, né? Mas você não é todo mundo. Né? Essa história vai com a gente a vida inteira. Todo mundo viajou na Semana Santa. Ué, mas você não é todo mundo, você não viajou. Né? Todo mundo tirou nota vermelha. A gente quer universalizar o negócio para dizer que a gente está dentro de algum clube por aí, né? Mas a gente precisa ter a visão de que somos somos únicos, não existe outro ser igual a nós. Olha que maravilha. Isso é muito bom. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se eu estou lá, subo a escada, caio, subo a escada, caio. Isso sim é uma insanidade. Eu tenho que perceber que, desse jeito eu só estou me dando mal. Vou fazer de outro, posso me dar mal também, mas é outro. É diferente. Né? Então, podemos fazer outras escolhas. E aí eu trouxe esse texto aí, que eu achei muito legal. Pato ou águia? Você decide. Eu estava no aeroporto quando um taxista se aproximou. A primeira coisa que eu notei no táxi foi uma frase, logo li, pato ou águia? Você decide. A segunda coisa que eu notei foi um táxi limpo e brilhante, motorista bem vestido, camisa branca e calças bem passadas com gravata. O taxista saiu, me abriu a porta e disse, eu sou João, seu chofer. Enquanto guardo sua bagagem, gostaria que o senhor lesse neste cartão qual é a minha missão. No cartão estava escrito, missão de João, levar meus clientes a seu destino de forma rápida, segura, econômica, oferecendo um ambiente amigável. Fiquei impressionado. O interior do táxi estava igualmente limpo.
João me perguntou, o senhor aceita um café? Brincando com ele, eu disse, não, eu prefiro um suco. Imediatamente ele respondeu, sem problemas. Eu tenho uma térmica com suco normal e também diet, bem como água. Se deseja ler, tem o jornal de hoje e também algumas revistas. Ao começar a corrida, João me disse, essas são as estações de rádio que eu tenho e esse é o repertório que elas tocam. Como se já não fosse muito, o João ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Daí, ele me avisou qual era a melhor rota para o meu destino e se eu queria conversar com ele ou se preferia que não fosse interrompido. Eu perguntei, você sempre atende seus clientes assim? Não, ele respondeu, não sempre, somente nos últimos 2 anos. Meus primeiros anos como taxista, passei a maior parte do tempo me queixando igual aos demais taxistas. Um dia eu vi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. Ele dizia, se você levanta pela manhã esperando ter um péssimo dia, certamente o terá. Não seja um pato, seja uma águia. Os patos só fazem barulho e se queixam. As águias se elevam acima do grupo. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei os outros táxis e motoristas. Os táxis sujos, os motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Decidi fazer umas mudanças. Como meus clientes responderam bem, fiz mais algumas mudanças. No meu primeiro ano como águia, dupliquei meu faturamento. Este ano já quadrupliquei. O senhor teve sorte de tomar meu táxi hoje. Já não estou mais na parada de táxis. Meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagem. Se não posso atender, consigo um amigo taxista águia, confiável para fazer o serviço. João era diferente. Oferecia um serviço de limusine e um táxi normal. João, o taxista, decidiu deixar de fazer ruído e queixar-se, como fazem os patos, e passou a voar por sob o grupo, como fazem as águias. Como você se comporta? Se dedica a fazer barulho e se queixar, ou está se elevando acima dos demais? A decisão é sua. A chave só abre pelo lado de dentro. Este ano não terá nada de novo se nós não tivermos atitudes novas. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Há momentos em que tudo que a gente precisa é dar colo para o próprio coração. Nada de chibatada, eu sou uma porcaria mesmo, que eu não consigo fazer nada certo. Não, é se abraçar, se acolher e falar, eu quero ser águia. Essa é a minha decisão. Eu quero chegar mais rapidamente ao destino, que é a minha perfeição. Eu quero fazer dessa minha oportunidade de encarnação uma vitória. E só depende de cada um de nós fazer isso. Não é? Um dia após o outro, um passo de cada vez e a gente vai indo, se perdendo, se encontrando, se reinventando. E nos dias nublados, uma certeza, o sol sempre volta a brilhar. E esta parte aqui, né, que fala das causas atuais das aflições, também termina dizendo isso, né, que como o trabalhador preguiçoso diz no final do dia, eu perdi meu dia. E alguns chegam no final da encarnação, eu perdi a minha vida. Eu perdi a oportunidade. Deus, que é amor, que é o Todo-Poderoso, não é? Sempre vai nos dar uma outra oportunidade. Nós somos filhos bem-amados do Pai. O amor é que rege todo o universo, apesar de que na nossa pequenez a gente não consiga alcançar isso. Então, sejamos aprendizes, sim, mas aprendizes dedicados, esforçados,
porque toda a ajuda de que nós necessitamos também está ao nosso redor, com os encarnados, que nós não estamos juntos por acaso, e também com o nosso anjo guardião e os desencarnados. Tudo vai depender da sintonia que eu estou. Se eu estou na sintonia de pato, eu vou chamar um monte de pato para fazer mais barulho ainda, e me influenciar mais ainda para eu fazer aquela algazarra, não sair do lugar, né? Só ficar lá berrando, gritando e não sai do lugar, a coisa não anda. Vai ficar 10 anos falando a mesma coisa e nada muda. Ou eu vou me sintonizar a minha rádio, né? Acima das circunstâncias, querendo ser águia e ajudando a mim e ao meu grupo a seguir adiante juntos, alegres, felizes. O Senhor é meu pastor e não me faltará. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas não tem que ser um vale de lágrimas. Isso também é uma decisão nossa. Então, que essa semana a gente possa refletir sério sobre isso e que a gente decida ser águias. Obrigada e boa noite para todos.